galera do Museu da Pelada. Estamos hoje aqui em Porto Feliz, né? Cidade do Ademar. Eu comecei aqui no Estrela de Porto Feliz, antigamente seria a Série B, que seria a 4ª divisão. Do Estrela de Porto Feliz em 90, eu corri esse mundo aí. Aí de lá do Estrela, fui pro São Bento de Sorocaba, fui pro São José, e aí cheguei no São Caetano em final de 96, contratado por nada mais, nada menos que Luiz Pereira. Luiz Pereira, só isso. E um furo de reportagem aqui, gente. Naquela época não tinha celular. Era umas 10h30, 11 horas, me liga em casa e toca no telefone convencional. E aí, eu sou o Luiz Pereira, eu mandei ele para aquele lugar, né, cara? Pô, eu falei, cara, 10h30 da noite você vai querer passar trote na casa dos outros, meu? E era o próprio, cara. E aí depois eu pedi desculpa e ele me contratou pelo São Caetano. Meio que relutei ainda no começo por estar saindo do interior e ir pra capital, tudo. Aquela época ainda tinha muito esse receio. Mas aí, com o tempo, eu vi que a proposta da diretoria realmente era de subir, mas eu creio que nem eu e nenhum dos que passaram por lá acreditavam numa ascensão meteórica. Quem foi o cara que falou, pô, você é atacante mesmo? Ou foi você mesmo que foi se adiantando e foi jogando? Ou teve alguém o dedo de alguém que falou, mano, é o teu lugar? Não, eu quando comecei, sempre, como eu falei, sempre gostei do meio armador. Uhum. Mas como eu gostava de chegar, eu mesmo fui já me adiantando. Uhum. E só que aí eu não voltava na marcação. E aí alguns treinadores, pô, mas você é meia, tem que voltar. E aí quando eu entrei pro futebol, mesmo o meio armador tinha que marcar o volante. Hoje pior ainda, hoje o atacante, coitado do Gabriel Jesus, tem que marcar o volante dos caras lá dentro da área. Então aí na época eu comecei a ficar muito na frente e aí o treinador optou por tirar, mas quem começou mesmo me colocando como atacante foi um treinador do São José, chamado Otton Valentim, acho que trabalhou na seleção, tudo. Poxa, tem tanto ídolo por aí que eu sei que fez fama em clubes que tinham uma estrutura, um clube grande, né? O São Caetano, fazer fama ali, montar um time daquele, num time que nem o São Caetano, era uma tarefa mais difícil também. Às vezes eu brinco com as pessoas que eu sou o artilheiro do Asteriscos, né? Porque de 2000, se você pegar na Placar ou qualquer outra revista aí, vai estar lá. Ademar, 22 gols, mais 6 gols no módulo amarelo. Meu, você jogar contra Paysandu na Curuzu é muito mais difícil que você jogar contra, sei lá, Fluminense no Maracanã, Flamengo no Maracanã. A pegada é muito maior. Aí os caras querem me colocar em xeque ainda. Daí e aí entra na pergunta que você falou. Você se tornar assim, uma referência nacional em um time pequeno, pô, pra mim é muito gratificante. E eu levo pra mim que são poucos os jogadores que passam pelo futebol e deixam a sua marca. Sem querer, como diz o ditado, puxar a sardinha. Mas eu sou artilheiro de um campeonato brasileiro. Sim. Porra, que tinha Romário, que tinha Washington, que tinha Edmundo. Que tinha atacantes, né? Tinha alguns pés de rato ali, como Romário, esses caras aí. Túlio Maravilha, que tem 2.000 gols contando 2 toques e tudo, né? Mas, então tinha alguns caras que faziam gol. E dentre esses caras, eu fui o que fiz mais na época. Quem que é o mentor desse São Caetano que jogava, dava gosto de ver jogar? Tanto é que você comentava antes da gente começar aquela final com a Olímpia, quando chegaram na final da Libertadores, tinha público ali que era corintiano, palmeirense, torcendo ver o São Caetano jogar. Quem que começa a armar esse time aí do São Caetano? Olha, quem começa, na verdade, esse time que chegou ao auge de São Caetano foi o falecido Fedato, que jogou no Palmeiras. Ele começa a trazer o César, o Luiz Pereira que trouxe, e alguns que ele foi filtrando. Então, vários treinadores foram pegando, mas acho que o grande trunfo do São Caetano que nós tínhamos era o Saul Klein, que era um dos donos da Casa Bahia, o filho do dono, não me recordo bem.
ele assistia os DVDs e contratava o jogador. Naquela época ainda contratava por DVD. E só que ele dificilmente ele errava. Então ele tinha uma visão assim fantástica. E ele pedia o jogador e aí foram passando treinadores, alguns foram trocando de clubes e tal, mas a espinha ia sendo mantida. Até quando a gente chegou em 2000 com o Jair Pisserni, aí o clube já tinha feito uma triagem boa e estavam lá jogadores que você analisar desacreditado por futebol. Poucos tinham passado em time grande dali, mas jogadores que queriam vencer, né? Sim. Que o grande trunfo hoje, eu acho que de um jogador de futebol, é ele entrar na carreira e querer vencer. Mas vencer de que maneira? Ganhando dinheiro? Hoje qualquer moleque aí que sai do sub-20 aí vai ganhar 30 mil, 40 mil brincando. Mas vencer como? Parecer, deixar sua marca no futebol. Sim. Tantos jogadores passaram pelo futebol, mas não deixaram a sua marca. Nós passamos numa geração de 2000 até 2004 no São Caetano, que foi campeão paulista, que marcou a história. Porque todos os clubes vinham com uma metodologia europeia que era o 4-4-2. E de repente nós chegamos e começamos a jogar 4-3-3. Já um futebol mais ofensivo ali. Por que todo mundo joga 4-4-2 e um time pequeno joga 4-3-3 e dá trabalho? Porque a gente tinha zagueiros rápidos, então a gente às vezes arriscava o Adãozinho e o Dininho, que era um zagueiro muito rápido, a gente arriscava jogar no mano a mano. Os últimos 20 minutos, se o jogo tiver empatado 0-0, vamos jogar mano a mano. Que treinador faz isso hoje? Todo mundo quer sobra. Todo mundo costuma falar que talvez o gol mais importante tenha sido aquela falta contra o Fluminense no Maracanã lotado, né? Você acha que aquele foi o teu gol mais importante mesmo? Olha, é o que ficou mais marcado. Aonde eu vou, as pessoas falam daquele gol. E é interessante que, assim, aquele gol, se a gente tivesse empatado 0-0, o São Caetano iria ser um time pequeno que classificou, foi pro Maracanã, perdeu pro Fluminense e vida que segue. Chegou longe, que eu diria. Teve seu momento de glória ali. Mas aí aquele gol, eliminando o Fluminense, é uma coisa maluca, né? Pessoal que tá aí assistindo. O meu celular só tocava pela minha sogra e pela minha esposa. Quando eu acordo na segunda de manhã, cara, tinha mais de 30 ligações no meu celular. Eu falei, caramba, tá acontecendo alguma coisa, o negócio mudou. E aí, fui levar minha filha num dentista aqui próximo, em Sorocaba. É minha vida normal. Quando eu chego na frente do dentista, tinha 2 TVs fazendo link ao vivo. Mas sem saber de nada. Então, o gol, além de importante, é óbvio, né, que te coloca, né, no cenário, né? E eu brinco assim com os meninos, falo assim, cara, o dia que você fizer um gol no Maracanã, aí você jogou futebol. E o dia que você fechar uma matéria do Jornal Nacional, aí você jogou bola, cara. Aí você jogou. Aí fomos lá e pegamos os caras e demos um sacode no Fluminense lá no Maracanã. Rapaz, minha cidade tem 48 mil habitantes, no Maracanã tinha 80. Eu falo assim, cara, tem 2 cidades minhas lá no Maracanã. Você não contra. E eu entrando com o celular, na época nem era celular, era câmera digital, né? Sim. Tirando foto e tal. Falei, não, concentra, Demar, concentra que tem jogo. Então aí o pessoal fala, né, que teve uma, mas o Gija lá, o uruguaio, né, que calou o Maracanã, né? Daí, na galera fala assim, 3 pessoas calaram o Maracanã, o Gija, o Papa e você. Falei, porra, tá bom, tô bem então, né, cara? Outro furo de reportagem. Como eu apanhava muito, e eu era pequeno, eu falava assim, cara, eu tenho que dar um jeito nessa zagueirada aí. Aí o que eu fazia? Eu entrava com meus 2 joelhos cheios de benguê, com aquela pomada, né? Falava, se esse zagueiro não me bater, eu não vou fazer nada. Aí quando o zagueiro me dava uma cacetada, quando eu ia para a área no escanteio, eu metia a mão no meu benguê e passava no olho dele. Aí o couro comia, velho. Agora, se eu for fazer isso aí na frente da televisão hoje aí, eu tomo 6 meses. Essa João Avelange de 2000... Vocês chegaram na final, foi uma final bem controversa também, né?
Inclusive, uma das figuras que talvez menos você gosta do futebol foi um dos caras que meio que manipulou aquela final lá em São Januário, né? O Eurico? Conta um pouco daquela final, como você viveu ela. Assim. Ó, pra começar, a gente vinha numa ascensão grande, né? A gente empatou no Parque Antártica 1-1, gol do César e do Romário, mas a gente teve um volume de jogo maior e a gente tava com uma atmosfera muito boa e eu creio que a gente iria ganhar aquele dia em São Januário. Aí, primeiro assim, você chega lá em São Januário para entrar no vestiário que eu te falei. Era torcedor mostrando arma debaixo da camisa, batendo no ônibus. Você entrava, o segurança tinha um ali, tinha que passar no meio do pessoal. Aí quando a gente entrou no vestiário, o vestiário com tinta fresca na parede. E aí o Eurico, o responsável lá, trancou a porta que saía pro campo, a gente não podia sair. E aquela laje com 2,25, com sol de 50 graus, parecia um micro-ondas. E aí você vai pro jogo, né, cara? O Romário, entre aspas, viu que a batata tava assando, meteu a mãozinha aqui atrás na posterior e falou, troca. Aí quando ele saiu, aconteceu a queda, aquela fatalidade. Mas eu acho que ali também criou uma antipatia muito grande com o Eurico Miranda, né? Perante o Brasil, né? Sim. Ele foi o diretor ou o dirigente mais odiado do futebol. E até hoje ainda carrega isso aí por causa daquele jogo de São Januário, em que nós ficamos marcados como campeão simbólico, vamos dizer. Sim. E aí depois, em 2001, só que vem aquela final, o terceiro jogo, com o time já do São Caetano meio desmontado. Eu já tinha sido vendido, a gente não estava nem treinando, e o Vasco continuou treinando, a gente foi de férias para casa, vários jogadores já tinham acertado sua ida para outros clubes, eu já tinha viajado para a Alemanha, tudo. Foi uma final daí diferente, né? Sim, era outra situação. Mas a gente tem que ressaltar também, Paulo, que o Vasco era um timaço. Sim. Eu gosto muito de ressaltar assim, vamos lá, Elton, goleiro, Porto, muito tempo, seleção. Aí tinha um lateral direito, acho que faleceu, que jogou no Bahia, não sei se é Clebson, uma coisa assim. Eu acho que é Clebson. Aí era... O Divan batia mais do que galinha destroncada. Aí o Júnior Baiano pegava a rebarba, né? Ele fazia o bruto e o Júnior Baiano dava o acabamento. Aí era o lateral esquerdo, era o Jorginho Paulista. Aí, na cabeça de área, só o NASA Leão de Chácara. Nossa, da voadora, parecia o UFC. Aí depois, tinha o Jorginho, né, que foi treinador, tudo. Sim, o Jorginho, que jogou na Alemanha há muito tempo. Seleção brasileira. Isso, lateral direito no Flamengo. Aí depois, nas duas meias, 2 pés de rato, Juninho Paulista e Juninho Pernambucano. Nossa, Aí no ataque... Que também batia mal falta, né, o Pernambucano? Batia mal, batia só de tornozelo. Aí no ataque tinha Romário e Euler e Viola no banco. Para, gente. Timaço. E vocês jogaram de pau a pau, né? Ali até aquela final em São Januário. Jogo difícil. Foram jogaços, inclusive. Foi. No Parque Antártica deu um jogo bom, o Elton pegou pra caramba, a gente finalizou bola na trave e tudo. Vocês saíram na frente, aí... Saíram na frente, aí a estrela do Romário, tem que tirar o chapéu, assim. Aí foi pro doping, cara. Aí eu e o Romário no doping. Aí eu tô quieto lá, né, fui puxar assunto com o cara. O cara é o homem, né, Aí ele falou, levanta aí, Ademar. Porque naquela época tava muito dilema, né? Quem é o verdadeiro baixinho, né? Sim, eu lembro. E ele é menor que eu, né, cara? Só que, entre aspas, ele é o cara, né? E aí ele pegou, levanta aí, Ademar. Levantei, e eu um pouquinho maior que ele, falou, estão perguntando aí quem é o verdadeiro baixinho. Eu sou o baixinho, tu é o anão, tá? Pô, e ele era fera, cara. Pô, que jogador, cara. É o maior atacante que você jogou ali? Maior. Né? Depois inclusive você jogou na Alemanha, deve ter jogado como... Eu joguei com o Miroslav Klose, contra o Klose, joguei contra o Giovanni Elber, contra atacantes de alto nível, mas assim, ali ele fazia gol de bico, ele fazia de peito, ele fazia de cabeça, ele fazia de barriga, ele fazia de letra, de pênalti, então ele sabia todos
nos atalhos do gol. Como é que foi essa passagem no Stuttgart? Então, é um pouco de susto, né, cara, no primeiro jogo. O primeiro jogo tem uma burrada que eu cometi, que graças a Deus não entrei. Nós fomos jogar contra o Leverkusen e tava muito frio. Aí sentei no banco, lá, né, banco aquecido, né, e eu com uma chuteira trava de borracha. Aí eu peguei e eu senti que tinha um negócio quente debaixo do banco. Era a resistência lá que esquenta o banco, né? Aí eu enfiei minha chuteira debaixo do banco, né? Pezinho quentinho, com cobertor. Falei, cara, sou privilegiado. Os caras me pagam do Brasil pra me vestir o jogo aqui na beira do campo. Sorte que o treinador não me pôs aquele dia, pô. Pô, quando eu olho no vestiário, cortou todos os cravos da minha chuteira, aquela resistência quente lá da minha borracha, cortou todos os cravos. Foi difícil jogar lá? Olha, você sabe que no começo não foi muito que eu tava com o ritmo brasileiro. Depois, eu conversando com jogadores que jogaram no exterior, você começa a ficar robotizado, pô. Sim, porque assim, no Brasil, você perde a mobilidade do Brasil, que no Brasil você tem que ir, você tem que criar, você tem que dominar, você tem que partir pra cima, você tem que ter improviso. Lá não, simplesmente obedecer taticamente. Aí eu fui entrando no ritmo e aí fui ficando igual. Sim. Fez gols lá, quantos? Assim? Fiz, na minha estreia, eu sou o recordista do estrangeiro, 3 gols na estreia. Né? Caramba, aí tá... Eu sou recordista de gols do estrangeiro na Bundesliga. Teve uma... Tá lá, tá registrado. Quando eu joguei na Alemanha, acho que a Bundesliga era o campeonato mais forte do mundo. Hoje temos outras ligas, como Inglaterra, Espanha. Mais pegado, mais pegado, onde tinham poucos alemães que jogavam, eram mais estrangeiros. Então, pra mim, foi um prêmio. Você foi cotado para a seleção, inclusive. Foi em O 2002. que você acha que faltou para chegar lá na seleção? O que faltou foi o Romário, porque o Romário era o nome. Se tivesse sido um outro atacante que não tivesse o quilate do Romário, seria mais fácil para substituir. Mas como foi o Romário substituído, assim, uma análise. Quando o Romário saiu, eu fui sondado para ir para a Copa 2002 e o Luizão foi sondado. O Luizão que eu, adoro ele, cara fantástico. Mas o Luizão tinha 1 gol na Bundesliga e eu tinha 13 gols. Então, peraí. Mas só que aí pesou porque o Luizão tinha trabalhado com o Felipão, é óbvio, tudo. Mas aí eu fiquei com aquela sensaçãozinha de frustração, mas ao mesmo tempo a sondagem já te deixa feliz por saber que você está brigando por uma vaga. Olha, em termos de frustração, assim, eu queria ter sido campeão brasileiro. Eu não tenho nenhum tipo de frustração, acho que no futebol, porque assim, tudo que eu me propus a fazer, eu fiz da melhor forma possível. Sim. Que eu tinha condições, o que a minha qualidade chegava. Eu brinco que até a perfeição tem um limite. Eu tentei de tudo, não comia fast food na semana do jogo, procurava me alimentar bem, dormir cedo, treinar bem, tudo, para tentar ser melhor. Eu sabia que tecnicamente eu nunca fui um jogador que tinha um bom domínio, que tinha um bom drible, mas eu tinha que achar uma maneira de me sobressair. E aí eu fui aperfeiçoando o chute. Como é que se trabalha fora de campo também, né? Por isso que é mais difícil, talvez, vencer num time que nem o São Caetano. É muito difícil você pegar aí um time de menor expressão, você ter um bom centro de treinamento, por mais que você tenha uma infraestrutura legal, você não vai chegar no grande, né, cara? O grande, ele vai sempre sobressair e vai escolher os melhores, e mesmo para você selecionar um jogador, na hora de você escolher para um jogador ir para um pequeno e para um grande, ele vai escolher o grande. Então a gente tinha esse problema, mas como a gente selecionou um pessoal antes de chegar no topo, praticamente todos os jogadores que passaram pelo São Caetano nessa época jogaram ou fora do país, ou foram para a seleção, ou jogaram em time grande. A identificação que vocês criam com o clube do São Caetano também. O Silvio Luiz é um próprio
poxa, É uma ídolo também. referência para goleiro do São Caetano, né? Mas vestiram a camisa ali e jogaram pelo time, ganhando talvez não sei quanto a menos do que os caras dos grandes clubes aí. Sim, a minha situação mesmo pô, ser atacante de um time pequeno e fazer gol é difícil. E ser artilheiro de um campeonato Artilheiro de um campeonato brasileiro. Aí você fala assim, pô, você poderia ter ido, não posso fazer uma projeção, você poderia ter jogado no time grande. Mas, a gente jogar no São Caetano era tão difícil para fazer gol e a gente conseguia ganhar dos grandes tudo. Você imagina um time grande. Sim. Pô, a facilidade que você encontra. Sim. Time grande, você entrou dentro da área, o cara te derruba, encosta em você, é pênalti. Time pequeno, o cara tinha que dar uma gravata em você pro árbitro dar pênalti. Mas aí também tem a questão, se eu não me engano, do Stuttgart, quando você vem pra cá, havia a possibilidade de você ir pro São Paulo. Na ida. Na ida, né? Na ida, aí foi matemática, né, Paulo? Aí eu estudei um pouquinho, então aí eu usei da matemática, né? Porque assim, eu tinha acertado com o São Paulo. Você tinha acertado? Tinha acertado já com o São Paulo e me apresentar no São Paulo na segunda-feira. Aí no domingo à tarde, me liga o diretor de São Caetano, você está sendo vendido para o Stuttgart, você vai ganhar a mesma coisa que você vai ganhar no São Paulo, porém em dólar. O dólar estava 4 por 1. Pô. Aí é matemática, né, Paulo? Pô, aí você me quebra as pernas. Porra, mas pro pessoal de São Paulo, eu tô ficando velho, não é louco não, filho. Não tô rasgando nota de 100 não, meu amigo. Eu sabia que você tinha acertado. Tinha acertado, ia me apresentar no Morumbi. Aí tudo pronto, aí o cara chega e fala assim, faz a conversão. Eu só queria que ele escalasse esse São Caetano aí que virou uma sensação aí, mano. Vamos lá. Mas o São Caetano daquela época, assim, colocando no geral, eu vou escalar o time, mas depois tinha algumas outras peças que entravam. Era Silvio Luiz, Japinha, aí era Dininho, Daniel e César, Adãozinho e Claudecir, aí era Ailton Mineiro, jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro, no Atlético, Ailton Mineiro e Esquerdinha, aí jogava eu e o Wagner. Aí tinha o Serginho, Sim. que faleceu, a fatalidade. Sim. Aí nós tínhamos lá também no elenco o Luiz, goleiro, que até hoje joga no Criciúma, que também fazia parte do elenco. E aí depois nós tínhamos quem mais lá no elenco lá? Marcos Senna jogou. Marcos Senna jogou no São Caetano, depois foi seleção da Espanha. Sim. O Gilberto saiu do São Caetano e foi para a Copa do Mundo. São Caetano teve jogador na Copa do Mundo. Um time, entre aspas, pequeno, teve um jogador na Copa do Mundo. E tiveram outros que foram do São Caetano para a seleção, mas o Somália, atacante, Varley, Brandão, o Douglas, que hoje está no Grêmio, jogou no São Caetano. Então o São Caetano foi uma grande referência para esses clubes grandes na época, que todo jogador que estava ali no elenco de São Caetano saía, tinha as portas abertas para time grande. O próprio Palmeiras, campeão da Série B mesmo, foi com quase meio time de São Caetano, que o Jair levou para lá. E aí, conta um pouco pra gente, Ademar, do que você faz hoje aqui em Porto Feliz. Então hoje tem um projeto social aqui, a gente está aqui gravando um bom de bola, bom na escola, e aí a gente tenta, né, tirar as crianças da rua, porque fica meio período na escola, meio período fica ocioso, então eu sei que às vezes aparece algum atleta assim que vai se destacar, mas o objetivo maior é formar um cidadão, é socializar, pegar a prática pela atividade, o gosto pela atividade esportiva, poder interagir, poder acompanhar, gostar de esporte, sair um pouquinho do celular, do videogame. E isso é gratificante quando você vê aí pela rua que eu tô, pela cidade, e algum ex-aluno aqui da gente, tio, hoje eu casei, sou um pai de família, trabalho, ganho minha vida, mas eu lembro lá quando a gente tava lá no projetinho e tal. Pô, é uma coisa que não tem dinheiro que pague. O sorriso de uma criança, quando ela vem aqui, ela faz um gol, a gente vai para algum campeonato, para eles é como se fosse Copa do Mundo. Pô, foram muitas histórias assim que jogadores que passaram, né, cara, que a gente ouve, que às vezes não tiveram oportunidade, mas tinham qualidade, mas eu sou meio contra essa história. Eu tinha qualidade, mas eu não tive oportunidade, não. O cara que persistiu e fez o melhor, ele chegou. Pode crer.
Ó, Ademar, obrigado aí. Valeu pela atenção. Tá legal pra caralho o projeto que você tem aqui também. E não sei, a galera do museu também tem o Paulo César Caju, alguns ex-jogadores lá no Rio que apoiam e são meio padrinhos do projeto. E aí, como a galera do Rio assiste bastante também, você poderia mandar um abraço pro Eurico Miranda pra finalizar? O pessoal aí do Rio, do Museu da Pelada, ó. Eu sou o ídolo da torcida do Flamengo sem ter jogado no Flamengo. Isso já é um detalhe lá do Rio. E ó, pro pessoal aí, pros peixes, pros parceiros. Gente, o Eurico Miranda defende o time dele, mas foi odiado, tá? E aquela final a gente poderia ter ganho. Um abraço pra galera do Rio e tamo junto, como diz a molecada. Valeu, obrigado. Valeu mesmo, show de bola, mano.